Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez para continuar a meditação do livro de Romanos. Estamos hoje no capítulo 5. Como temos por hábito, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e nos dar a devida direção, certo? Se você está com sal aí, você já pega seu sal, vamos orar junto. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos na tua presença, meu Pai, mais uma vez, te agradecemos, em primeiro lugar, por essa oportunidade que o Senhor, meu Pai, tem permitido-nos participar, ainda que estejamos, meu Pai, vivendo ou nesse momento distantes umas das outras. O Senhor tem nos feito usar a tecnologia humana para fazer o bem a toda as nossas vidas, a nossa espiritualidade. Então, meu Pai, nós estamos aqui querendo fazer justamente isso, usar os recursos que nós temos para promover, meu Pai, a nossa santificação, para promover, meu Pai, a nossa santidade. E pedimos que o Senhor venha abençoar tudo que vai ser feito aqui hoje, tudo que vai ser dito. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha desde já abrir o nosso entendimento, as nossas mentes. Cada um de nós certamente ouvirá e guardará aquilo que o Senhor quer falar para cada uma em particular. Então, nós aproveitaremos esse texto, esse estudo de hoje, de diversas formas, cada uma de uma forma. E que o Senhor venha permitir que possamos compartilhar esses entendimentos umas com as outras. Desde já, tira de nós toda timidez, tira da gente toda incredulidade, tira de nós, meu Pai, aquilo que possa roubar a semente que o Senhor pretende plantar em cada uma de nós hoje. Que o Senhor venha, meu Pai, nos consagrar ainda mais para concluirmos nessa vida toda a tua vontade. Que a nossa salvação, meu Pai, esteja garantida por meio da nossa fé. Portanto, Deus, nos ajuda na nossa falta de fé, na pequenez da nossa fé. Faça com que tenhamos realmente uma fé fortalecida. Estamos aqui buscando isso, Deus. A tua palavra é o alimento para a nossa alma. E que esse alimento venha fortalecer o nosso espírito, que a nossa fé seja inabalável. Comparada, meu Pai, como os patriarcas da fé, que a gente venha desenvolver exatamente essa qualidade de crença e de confiança no Senhor e na tua fidelidade, no teu amor e na tua misericórdia. Que esse sal, meu Pai, que consagramos agora, que ele venha acrescentar às nossas vidas ainda mais da tua santidade. Assim, meu Pai, quando Eliseu colocou aquele sal naquelas águas amargas que produziam morte, que esse sal venha estar na nossa vida para produzir vida, que esse sal venha consumir tudo aquilo que está em nós e que não tem permitido a gente usufruir a plenitude do Senhor. Seja um problema, meu Pai, na vida sentimental, na vida espiritual, seja um problema na carne, na vida física, seja um problema, meu Pai, familiar, seja lá o que for. Que o Senhor venha consumir, meu Pai, esse mal através desse elemento consagrado e que possamos, meu Pai, nesse momento estarmos reunidas no teu santo nome para a nossa edificação e que o Senhor venha se agradar de nós. Assim, entregamos esse momento, essas horas em que estaremos aqui reunidas em tuas santas mãos. Faça, meu Pai, conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, bota aí uma pitadinha de sal na sua boca. Pela fé, estamos sendo agora curadas, purificadas, limpas, avivadas. E essas bênçãos vão ser estendidas para a nossa família em todos os sentidos da nossa vida. Certinho? Então vamos lá, Romanos capítulo 5. Ele vai começar assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente obtém de Deus quando somos justificados, paz.
Paz. Paz com Deus. E se a gente tem paz com Deus, a gente tem paz com nós mesmas. A gente vai desenvolver essa paz e vamos fazer com que essa paz, inclusive, seja irradiada para todas aquelas pessoas que estão em nosso redor. Então, essa paz ela vai fluir de nós para os nossos familiares, amigos, colegas, parentes, aonde a gente estiver, essa paz que agora nos inunda vai ser observada, percebida, perceptível na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Isso é muito comum e eu tenho certeza que cada um de nós aqui já teve uma experiência desse tipo, de quando uma pessoa encosta em nós, ela chega e fala: Poxa, você transmite tanta paz. Essa paz veio por causa da nossa justificação. A nossa justificação veio por causa da nossa fé no sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Uma coisa leva a outra e a gente começa a perceber que o fluir dessa justificação não é apenas para nos abençoar, é para fazer com que muitas outras pessoas também venham ser abençoadas. A gente vai explorar isso mais à frente, inclusive em outros livros também de Paulo. Mas vamos voltar aqui. Então, no verso 2, a gente vai ter o seguinte: mediante quem obtivemos acesso pela fé. Mediante quem? Jesus Cristo. E através do Senhor Jesus que a gente vai ter acesso a esse tipo de a essa qualidade de fé. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na sua versão pode ter algum outro termo que não seja gloriamos, pode ser nos alegramos. Algumas versões eu vi que fala diferente, mas quando ele fala que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, Paulo está querendo dizer que ele, né, e todos aqueles que aceitaram Jesus, eles estão felizes mesmo, satisfeitos. Essa glória não é de vaidade, né? Não é um envaidecimento pessoal. Essa glória é uma alegria que brota dentro daqueles que têm Jesus, que já são justificados pela fé. E essa alegria, ela brota de acordo com a sua esperança. Qual é a nossa esperança? A esperança é de vermos a glória de Deus. Como é que vai ser essa glória de Deus? É tão somente a presença de Deus e sua beleza, sua majestade, isso que a gente não consegue nem imaginar? Ou, além disso, tudo aquilo que ele nos dará como recompensa, como herança por conta da nossa fé? Então, eu particularmente entendo que quando a gente fala da glória de Deus, quando Paulo fala aqui da glória de Deus, ele fala dessa expectativa. Vou estar para todo sempre do lado de Deus, diante da glória, grandeza, majestade de Deus, mas também vou estar usufruindo para todo sempre, por toda eternidade, da herança que Deus vai nos dar. Entendeu? Que Deus preparou para cada um de nós. Então, sem sombra de dúvidas, a nossa fé, ela tem recompensa. Está escrito, a nossa fé tem recompensa. Então, quando eu vejo ele aqui dizendo que ele se alegra numa esperança, então é algo que ele está esperando. É aquela expectativa que todos nós temos. Qual é a nossa grande expectativa? Ficar do ladinho de Deus. A gente ter consciência de que um dia nós vamos nos encontrar face a face com Deus, vamos olhar nos olhos do Senhor Jesus, nós vamos
poder tocar o corpo dele, vamos poder abraçá-lo, vamos poder conversar com ele, vamos poder trocar ideia, vamos poder passear, vamos poder fazer um monte de coisa. Inclusive, continuar guerreando as guerras do Senhor. Vamos continuar trabalhando o labor, o serviço de Deus, que a gente aqui nessa terra, nessa vida, nem fazemos ideia do que está por vir. Com certeza, não é sombra, é água fresca, tá? Não é sombra, é água fresca. Mas, enfim, voltando ao texto, às palavras de Paulo, ele se gloria, ele se alegra naquilo que está por vir, na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vou ler aqui. Que a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos voltar aí um pouquinho no verso 3 e a gente vai começar a entender que Paulo, ele não se gloria apenas de ter conhecido a Cristo e saber que ele tem uma recompensa no pós-vir, mas ele entende que ele está vivendo aqui as dores de Cristo, são as tribulações por causa do nome de Cristo, né? E ele se alegra nisso, porque, de alguma forma, estamos sendo úteis para Deus. Ele estava sendo útil para Deus, ele estava fazendo a vontade do Senhor. Então, por mais que isso, de alguma forma, trouxesse alguma dor, traria também benefícios. E a gente vai falar que tudo que vem depois da tribulação são coisas boas, coisas que vão nos edificar, coisas que vão nos fazer inabaláveis, coisas que precisamos ter. E a gente só vai ter na tribulação. Tem aquela história de que marinheiro bom não se faz em mar brando. Então, se vêm as tribulações, as tempestades, as perseguições, os problemas, tudo isso é justamente um exercício da fé. E nisso nós crescemos. Para a gente, isso é uma alegria. E é uma alegria mesmo, né? Quando a gente passa alguma dificuldade, aquela momentânea dor, a gente sabe que é momentânea, aquela coisa momentânea que passamos, que é desagradável, que nos incomoda, que machuca, que às vezes nos faz chorar, às vezes nos faz desanimar, aquilo é transitório, temporário. O que vem depois daquilo ali é maravilhoso, é excelente. Aquilo nos alegra, nos conforta, nos consola e nos traz esperança, que é o final de todas as coisas. E aí a gente vai ver. Não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Né? Parece estranho, parece antagônico ele falar que se alegra em momentos em que ele vai ter dor. Mas porque ele sabe o que isso vai resultar. Ele sabe no que isso vai dar. Então, não tem porquê, de verdade, se lamentar ou murmurar. Não, se Deus está permitindo isso, você está sofrendo por conta do nome dele, isso vai ter na sua vida eterna peso de glória. Peso de glória. Nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, quando a gente pensa em tribulação, é uma aflição, é um tormento, né, algo desagradável que a gente passa, uma dor, uma tristeza. Passamos isso aí, não é eterno. Ninguém fica em tribulação eterna. Paulo foi um dos maiores pregadores do cristianismo, sofreu muito por isso, pagou um preço alto, mas teve muitos momentos de alegria. E a gente vai ver várias vezes ele falando: me alegro em vocês, me alegro em vocês, me alegro em vocês, porque ele se alegrava no fruto. Ele se alegrava naquilo que ele estava construindo, que era o reino de Deus.
E aí a gente vai ver que essa tribulação, ela vai produzir paciência. Ela vai produzir perseverança. A sua versão pode estar paciência, ou pode estar aí como perseverança. E ainda pode estar como experiência. Seja lá como for, o que a gente vai observar é que a paciência ou a perseverança, eu peguei aqui a definição do Aurélio, né, só para a gente ter noção melhor do que significa paciência. Conformidade ou perseverança, tá bom, pessoal? Paciência ou perseverança, como tiver aí na sua versão. Conformidade, né, a pessoa se conformar, em suportar males ou incômodos sem se queixar, e ter tranquilidade com que se espera aquilo que tarda. Significa isso. Ainda que eu esteja esperando algo que não está presente e que aparentemente está demorando, aparentemente. Ainda que isso aconteça, eu vou ter paz para esperar. Eu vou ter paciência. A tribulação é um momento de dor. E quando você consegue. A primeira tribulação que você passa, que a gente passou, todo mundo passou aqui uma primeira tribulação. Provavelmente foi dentro de casa. Penso que a primeira tribulação que a gente passa é a perseguição dos familiares. Familiar que te rejeita, né? Familiar que diz que vai te abandonar, marido que diz que vai abandonar, manda escolher ou essa igreja ou eu, né? Ou pastor ou eu, a família que fala a mesma coisa, né? Uma das primeiras coisas que eu ouvi do meu irmão, da minha família, veio de meu irmão, que ele chegou e falou que não admitia aquilo. Como é que você está nessa igreja? E ele falou com um misto de, sabe, de asco, de nojo, de revolta, e eu via isso nos olhos dele. Olha que eu e meu irmão, a gente era um e carne. Então, Jesus começou a causar uma divisão ali. Se eu simplesmente olhasse para aquele momento e recuasse na minha fé para não perder o amor, a consideração, o respeito do meu irmão, eu ia estar perdendo. Mas no momento que eu permaneci, eu perseverei, aquilo me gerou paciência. No momento que eu continuei na minha fé, eu entendi que aquilo era um tempo. E passou-se um tempo, meu irmão começou a olhar para mim com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que ele tinha antes, independente de eu estar na fé. E a gente vai perceber que, diante de qualquer que seja a tribulação, às vezes é uma perseguição, você perde o emprego, né? Não sei, são vários, pessoal, cada um aí tem sua história de vida, mas seja lá o que for, aquilo vai te fortalecendo. Então, quando, por exemplo, o meu pai já veio me rejeitando por causa da fé, eu já estava mais fortalecida, porque eu já tinha passado pela primeira rejeição, que foi o meu irmão. Entre a intimidade que eu tinha, né, entre meu irmão e a intimidade que eu tinha com meu pai, era muito maior a intimidade que eu tinha com meu irmão. Então, vencer aquele problema com meu pai já foi meio que fichinha. Eu já venci uma prova bem maior logo no começo. E por aí vai. E eu fiquei esperando pacientemente meu pai me aceitar. Bom, infelizmente não deu tempo, ele acabou falecendo antes, mas paciência, paciência, perseverança. E vamos continuar para frente. Teve pacientes meus que chegavam lá no consultório e eles tentavam realmente me humilhar. E falavam assim: Mas você, uma doutora tão estudada, acreditando nesse negócio de Deus, de Bíblia? Bom, eu já tinha passado por algumas experiências, então aquilo já não me abalava, né? Hoje, as tribulações que eu passo por causa da fé, na verdade, já não são de pessoas de fora da fé. Muitas vezes são com pessoas de dentro da fé, onde a gente acaba se escandalizando,
E aí você tem que olhar para aquilo tudo e permanecer, perseverar e ter paciência. Por quê? Porque o que eu espero pode parecer tardio, mas vai chegar. E quando chegar, eu vou ter posse. E essas tribulações vai parecer que nunca aconteceram, né? Então vamos lá. A tribulação produz a perseverança, a paciência. A paciência vai produzir a experiência. E dentro da experiência, a gente vai ter o seguinte: quanto mais a gente passa por uma situação, mais a gente fica expert naquilo. Cada um de nós aqui tem uma profissão. E quando nós começamos, um exemplo, na nossa profissão, a gente não tinha o devido domínio. Mas, com o passar do tempo, com as experiências, com os acontecimentos, a gente foi adquirindo mais capacidades. E isso aí a gente vai chamar de experiência. A experiência vai nos trazer maior conhecimento e uma capacidade de suportar ainda mais a tribulação. Então, você vai vendo que essas coisas são necessárias para que a gente permaneça até o fim, para que a nossa esperança venha a ser salvaguardada, tá? E a experiência produz esperança. Então, quando eu percebo que a tribulação ficou para trás, aquilo já não abala mais, aquilo já não afeta, aquilo na verdade já nem existe. Pulou, agora é outra. Pulou, agora é outra. Quando essas coisas vão acontecendo, a gente vai tendo a nossa esperança ainda mais fortalecida. Então, aquilo que a gente aguarda, a gente vai ficando forte e a nossa esperança vai ficando também fortalecida. A nossa fé fortalece, isso vai repercutir na nossa forma de lidar com os problemas, de modo que as aflições são necessárias para que a gente amadureça. Quando a gente começou a caminhar, a gente caiu muito antes de conseguir ficar de pé e dar passos firmes. Isso quando a gente era bebê. A gente caiu muito, até que chega um momento onde cair é uma coisa difícil. Quando a gente cai, é uma coisa tão difícil que se torna uma coisa assim, nossa, caiu, todo mundo dá risada. Porque já é uma coisa, sabe, você fortaleceu os seus passos. A mesma coisa com a fé. Você vai sendo fortalecida de tal forma que o que ficou para trás, você não lembra. E a sua esperança de continuar crescendo, de alcançar o alvo, também se aumenta. Você vai entendendo que você está ficando cada vez mais perto do seu objetivo. Passa-se o tempo e cada vez mais perto você vai alcançando o seu objetivo. Então vamos lá. Verso 5. Ora, a esperança não traz confusão. Verdade. Quando você tem a sua esperança, a sua expectativa muito bem definida, muito pelo contrário, não traz confusão. Aquilo te conforta. Por que a gente sofre as coisas hoje com certa tranquilidade, com paz, com perseverança, com resiliência? Porque a nossa esperança está fortalecida. Então a gente repete para a gente mesmo. A gente repete. Jesus está voltando. Tudo isso vai acabar. Eu vou subir. Eu vou morar com o Pai. Jesus foi na minha frente para preparar uma morada para mim. Você começa a pregar para você mesmo. Porque você sabe onde você quer chegar. Sua esperança não te confunde. Sua expectativa de futuro não te confunde. Você não tem medo do que está por vir. Pode acontecer qualquer coisa. Paulo foi preso e acabou sendo ah, condenado à morte. Aquilo não desanimou ele.
As palavras dele, pelo contrário, são extremamente animadoras. Combati o bom combate, guardei a fé. As palavras dele nos animam. Mas ele estava encarcerado, condenado à morte, quando ele falou isso. Ele tinha certeza de que no final dessa carne, ele estaria diante do Pai. Isso nos conforta, isso nos consola. Ora, a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quem vai alimentar essa esperança dentro da gente é esse amor de Deus. O que a gente já tem aqui, tem uma música de Christian, acho que é Chris Duran, né, que fala. O nome dele é Chris Duran, que ele fala sobre a noiva e quando ela subir aos céus. E ele diz que quando chega lá, essa noiva vai ficar, se eu não me engano, é esse termo que ele fala, enebriada de tanto amor. O que a gente tem aqui, meu Deus do céu, não dá para comparar com o que a gente vai ter lá no céu. Com o que a gente vai ter do lado de Deus, perto da presença física, material de Deus. Quando os nossos corpos forem corpos celestiais, corpos transformados, corpos que não têm mais a influência da carne que pende para o pecado. A gente vai entender isso com maior plenitude, com compleção, de uma forma inteira. Como Paulo fala, agora nós vemos em parte, mas chegará o momento em que veremos face a face e veremos por completo. Então, quando nós temos esse amor dentro da gente, alimenta a nossa esperança do que a gente vai ter depois. Dá para compreender isso? Dá para você conseguir imaginar essa essa expectativa que tem que estar lá latente, ardendo dentro da gente? Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ter as maravilhas de Jesus palpavelmente. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando ele fala aqui, estando nós ainda fracos, estando nós ainda com a fé morta, com uma fé que não tinha vida, de uma forma tal que aquela pessoa estava enfraquecida. Falamos sobre isso da última vez. A fé, ela é modulada de acordo com o teu espírito. A fé vai ser fraca, a fé vai ser forte. Se você não tem esperança de um pós-vir, de um futuro de alegria, de um futuro de amor, de um futuro de plenitude, onde não te falta nada, então você realmente está fraca. Se você não acredita nisso, o que que te fortalece? O que que te anima? Então, quando vem Jesus, ele justamente fortalece nossa fé. Fortalecendo nossa fé, se tornamos fortes, o contrário do que estava aqui. Então, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Foi aquela pergunta que eu fiz lá no grupo. E aí? Jesus morreu pelos justos, pelos que têm fé ou pelos pecadores? Então, sim, ele morreu pelos pecadores. É o que está escrito, ele morreu pelos ímpios. Numa fé de que esses ímpios se tornariam justificados. O próprio Jesus tinha fé, o próprio Deus tinha fé, confiança de que o sacrifício de Jesus traria salvação muitas vidas. O sacrifício de Jesus faria com que
Deus tivesse muitos filhos para si. Jesus creu nisso também. Então, quando ele morre por pessoas que estão perdidas. Ele não morre pelos santos. Os santos vão se tornar santos depois. Porque a expectativa de um pós-vir no céu vem agora através da justificação pela fé no sacrifício perfeito. Tá dando para entender? Agora, depois de Cristo morto e ressuscitado, nós temos a esperança de uma vida no pós-vir. Porque vamos vencer a morte também, vamos ser ressurretos. Todo mundo que morrer vai ressuscitar. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Pronto, agora a gente tem uma esperança. Agora a nossa fé vai sendo avivada, vai sendo estimulada, e nossa esperança vai sendo estimulada, justificada, né? Fortalecida. Ah, então, ao seu tempo, morreu pelos ímpios. Então, teve um momento dele de pregar a palavra, fazer a semeadura, e teve um momento dele se entregar pelos pecadores através da morte. Era o sacrifício perfeito. O pecado exige derramamento de sangue. Se não vai ser o seu, tem que ser o de alguém. Bom, Jesus derramou o sangue de uma vez por todas, por toda a humanidade. O que é isso? Graça. É o plano perfeito da salvação. Justiça de Deus. Quem inventou isso aí? Deus. Plano dele. Isso é a justiça de Deus. Plano da salvação. Dificilmente morrerá alguém por um justo. Estamos falando de alguém justificado? Estamos falando de um justo. Uma pessoa bacana, legal. Dificilmente morrerá alguém por um justo. Embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Já imaginou que você pode querer morrer por uma pessoa que você ama? Por uma pessoa, seu filho, seu pai, sua mãe? Pode acontecer. Eu acho que eu faria isso tranquilamente. Morrer por outra pessoa. Acho que isso não seria algo difícil para mim. Nunca passei por uma necessidade desse nível, claro. Mas acho que não seria algo possível, impossível. Eu daria minha vida por alguém que eu considerasse. Agora, dar minha vida por alguém que não presta, eu não sei, eu acho que eu repensaria isso aí muitas vezes. Entendeu? Fosse o último dia de vida da pessoa, realmente, ela não tem a salvação, eu já tenho, está garantida, talvez eu desse minha vida por ela. Bom, mas eu ia pensar. Jesus não titubeou. Ele fez isso de todo bom grado. Deus fez isso como um plano perfeito. E Jesus cumpriu esse plano perfeito. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus não morreu pelos da fé, Jesus não morreu pelos justos, Jesus morreu pelos pecadores. Certo? Jesus morreu pelos ímpios. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se quando a gente era pecador, Jesus se deu o trabalho de morrer por nós, imagina agora que a gente é justificado, que a gente crê nele, agora que a gente vai ter a vida eterna mesmo. Então, Paulo está fazendo uma comparação. Se quando a gente não prestava, ele lutou pela gente, agora que a gente presta alguma coisa, com certeza a gente vai alcançar a salvação. E seremos salvos da ira. Salvação do quê? Da nossa alma. Nossa alma vai ser salva do quê? Da ira de Deus. Que vai acontecer. Nossa alma vai ser salva da ira de Deus. Mas a gente, glória a Deus,
estaremos preservados dessa ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais uma vez, ele está, com outras palavras, trazendo a reflexão, o que ele falou no verso anterior. Certo? Se quando a gente era inimigo, a gente foi reconciliado, então, quanto mais agora que fomos reconciliados, então seremos salvos. Certo? Então, a morte de Cristo veio para nos trazer essa reconciliação. Então, com o pecado, quando a gente estava lá estudando o tabernáculo de Moisés, né, o tabernáculo de Deus, na época de Moisés, a gente viu que para se achegar à presença de Deus, a pessoa não podia estar em pecado. Então, ela tinha que ser purificada. Como era essa purificação? Como era esse processo de purificação? Passava pelo sangue do inocente sendo derramado. Esse sangue do inocente era um outro ser humano? Não, era o animal. Um animal segundo a descrição de Deus, um animal perfeito, de determinada idade, determinado jeito. Matava aquele animal, aquele sangue era aspergido na pessoa e era aspergido lá no propiciatório, dentro do Santo dos Santos. Aquele sangue inocente representava o pecador que ficou do lado de fora. Só podia se chegar a Deus assim. Aí pronto, tinha uma nova aliança, reconciliava com Deus. Bom, agora a gente não faz mais rituais com animais. Por quê? Porque os rituais com animais provou-se ser ineficaz. Por mais que a pessoa fosse lá matar seu animal, ele vinha no ano que vem e matava outro animal. Por quê? Porque ele pecou de novo. Então, esse tipo de perdão de pecado não funcionava. Então, Deus veio e ele deu um ser humano perfeito, santo, puro, que nunca pecou, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O sangue foi derramado, esse sangue foi aspergido em nós pela fé, é o que cobre hoje os nossos pecados. Quando Deus olha para a gente, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue de Cristo, sangue puro, derramado sobre as nossas vidas. Fala, Maiana. E de quebra ainda nos deu livre acesso, né? Porque antes não dava para ir diretamente, era uma vez por ano, e agora a gente está a uma oração de distância de Deus. Perfeito. E diga-se passagem, essa oração ainda pode ser feita em espírito. Se você não puder orar com seus lábios, de fato, falar em espírito e em verdade, você pode adorar a Deus. Então, bem ponderado aí a fala de Maiana. Não somente isso, verso 11. Para quem chegou aí agora, Romanos 5, verso 11. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. A gente se alegra em Deus por causa de Jesus, que foi o meio pelo qual alcançamos a nossa reconciliação, a nossa redenção, o nosso perdão. E o véu do templo foi rasgado, e agora temos livre acesso ao Pai. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Quando a gente olha para esse
um homem, alguém tem dúvida de que seja Adão? Não, todo mundo compreende que estamos falando de Adão, né? Então, o primeiro homem, Adão, foi criado para ser perfeito, foi criado para andar com Deus, foi criado para ter todo tipo de regalia. Esse sim vivia lá com sombra e água fresca, tranquilo, na paz. Não teve dificuldade para escolher uma esposa, não errou no casamento, entendeu? Foi tudo dirigido por Deus. Tava lá o alimento certo, não tinha enfermidades, era uma bênção. Chegava no finzinho da tarde, lava lá o pôr do sol, aquele cenário maravilhoso, vinha a presença de Deus, conversava com ele, né? E eles riam, e eles discutiam, conversavam. Você pensa no nível de relação desse, é maravilhoso. Adão era para ser o cara perfeito, imortal. Deus não fez Adão para morrer. Senão, não teria, nesse momento do pecado, entrado a morte. Então, Adão foi feito para ser eterno. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus é eterno. Então, ele queria um filho à sua imagem e semelhança, criou Adão. Perfeito. Adão acaba caindo no pecado e, como um ser geracional que vai ter gerações, que vai ter filhos, do qual descende toda a humanidade. Se alguém perguntar quem é o seu primeiro pai, foi Adão. Não, foi Noé. Sim, e anjo de Noé? Foi Adão. Não, meu pai é Abraão. Beleza, e anjo de Abraão? Foi Adão, nosso primeiro pai. Através de Adão, entrou o pecado no mundo. Todo mundo. Entrou o pecado na humanidade? Não. O pecado entrou no mundo todo. Deus, ele fala que até os animais se corromperam. Toda a carne se corrompeu por causa do pecado do homem. Aí veio o dilúvio, destruiu toda a carne por causa do pecado do homem. O mundo se corrompeu. Através de Adão, toda a geração da humanidade, a partir de então, morre. Não tem mais a vida eterna. O que havia em Adão, que seria passível de lhe garantir vida eterna, lhe foi tirado. Alguma coisa foi transformada nele. Não sei o que, mas algo que foi transmitido às gerações através do seu sêmen. Algo mudou na genética de Adão. E a morte entrou na vida do ser humano, certo? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, um homem fez a devastação, um homem só, acabou com tudo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra que o primeiro pecado, a gente já falou sobre isso, né? O primeiro pecado, em princípio, parece ser a desobediência. Ele desobedeceu uma ordem direta. Não coma dessa árvore. Mas ele foi lá e comeu. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais a nossa reflexão, a gente vai ver que, de verdade, existia um pecado antes da desobediência, que era a incredulidade. Ele não acreditou no que Deus falou, porque Deus disse: se você comer, certamente morrerá. Ele não acreditou. Como é que a gente fala hoje? O cara é desacreditado, não é assim que a gente fala? O cara era desacreditado. Ele não confiou em Deus, então o pecado inicial, original, foi a incredulidade. E a gente vai perceber que essa incredulidade também foi passada através das gerações. A gente viu em Romanos capítulo 1 que os incrédulos em Deus, eles acabaram constituindo para si falsos deuses. E a palavra diz que Deus os entregou às suas próprias paixões.
de modo tal que Deus entregou a humanidade aos seus próprios anseios, aos seus próprios desejos. Deu ruim, deu tudo errado. Aí ele vai e destrói toda uma humanidade da época. Vem Noé com seus meninos, que a gente já sabia que não era grande coisa. O que se salvava ali era Noé mesmo. Enfim, continua a mesma coisa. A raiz do pecado estava lá, plantada no homem. A inclinação para o que é mal, de acordo com cada um. Cada um de nós aqui tem uma inclinação. Se a gente não vigiar, a gente cai. A gente busca alimentar o espírito o tempo todo para a carne mortificar. E fica a dica: melhor forma de mortificar a carne não é só oração. Bote o jejum nessa sua conta. O jejum mortifica a carne. O jejum é capaz de transformar seu interior. O jejum te torna uma pessoa melhor. Ele te santifica. Se você não tem hábito, passe a praticar. Conversava hoje com uma pessoa. Não, eu faço jejum de 6 a 9 horas. Rapaz, se você tem saúde, 3 horas de jejum. A Bíblia sinaliza os jejuns, os primeiros jejuns que são sinalizados na Bíblia, ainda lá em Êxodo, a gente vai ver que são jejuns de 24 horas. Tinha o dia do jejum, eram 24 horas. Não, eu jejuo 3. Talvez você esteja sendo submetido à fraqueza da sua carne. Ah, não, mas eu tenho problema de saúde. Ok, aí já é uma outra questão. Mas não deixe de praticar o jejum, tá certo? Bom, enfim, voltando aqui. Passou a morte a todos os homens, porque todos os pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Então, não é a lei que faz com que a pessoa se torne pecadora. A lei revela o pecado. A gente falou isso da última vez. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não é creditado. Perfeito. Não está escrito. Não tem testemunha. Como é que a gente vai dizer que aquilo era lei? A bem da verdade, assim como Adão recebeu as orientações de Deus, e naquele momento não existia escrita, verdade. Mas as instruções eram passadas de boca a boca. Então, Adão recebeu instruções e ensinamentos que foram passados para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e por aí vai. Ainda que não tivesse uma lei escrita, existia a lei oral, tá? Os ensinamentos passavam de pai para filho. Mas, quando chega a lei, de fato, um estatuto escrito, você não tem como dizer que você não tem conhecimento da lei, porque você tem obrigação de tomar parte da lei. Nós estamos no Brasil, o Brasil é regido por leis, a gente tem a Constituição. Cabe a mim, como cidadã, tomar parte da lei, conhecer a Constituição, entender. Só assim eu não vou ser enganada ou não vou cair em uma infração, em um crime, porque eu vou ter o conhecimento da lei. Não tenho desculpas. Se eu não quiser ter conhecimento da lei, vou contratar um advogado. Mas voltando à lei de Deus, aí eu tenho que ter conhecimento. Tem advogado aí não. Não tem advogado aí, tá? Então, ele vai começar a falar justamente sobre isso. Não havendo a lei escrita, então o pecado não é acreditado. Tá? Não é acreditado. Ok. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O fato de não existir a lei escrita, a lei mosaica, não significava que a morte não imperava. Por quê?
se não havia motivos para a condenação, já que se a lei não existia, não havia pecado. A morte entrou na humanidade através de Adão. Algo mudou lá e foi disseminado, foi, como é que a gente fala? Foi passada para as gerações seguintes. E agora todo mundo morre. E ele vai dizer isso aí, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Então, Adão era uma figura de Cristo. Ele era para ser perfeito. Vamos lá. Deu lá seus deslizes. Mas o que aconteceu com ele foi transmitido para todo mundo, ainda que não houvesse a lei escrita. Certo? Então, todo homem vai morrer. Ponto final. Os bebês morrem porque a morte entrou. Ah, mas por que morre na inocência? Aí você vai perguntar para Deus. Mas que morre, morre. Todo ser humano vai morrer. Se não for arrebatado, vai morrer. Qual o primeiro anúncio que a gente tem de arrebatamento? Enoque. Aí a gente vai ver aqui, né, que ele fala: mesmo aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o único, ou melhor, não é o único que é citado como não que não transgrediu. Mas Deus teve tanto cuidado com Enoque que arrancou ele daqui, para que ele não morresse, porque senão ele ia morrer, mesmo não tendo transgredido como Adão transgrediu. A palavra fala que Enoque andou com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque, não. É aquela busca. Tem a busca. Você tem que buscar Deus, né? Deus vai bater na sua porta assim, não. O convite vem, mas ele não entra. Você tem que buscar. Vem a proposta. Ah, não, eu aceito. Beleza, é ali. Quando você recebe um convite para ir no aniversário, está lá o endereço. Você aceita aí, aceito. Vá lá. Mesma coisa. Proposta da salvação é um convite. Agora você vai buscar, tá? Então, Enoque andou com Deus. Enoque buscou a Deus. Está lá escrito assim. Andou Enoque com Deus. Ele não pecou como Adão pecou. Deus se agradou de Enoque. O que que fez? Arrancou da terra. Por quê? Senão ele ia morrer. Por quê? Porque já tinha passado para toda a carne, através de Adão, a, a marca do pecado, a morte. Acabou. Todo mundo vai morrer. Certo? Acabou a vida eterna. Acabou o privilégio da vida eterna. E Adão era a figura daquele que havia de vir. E aí, agora, Paulo ele vai começar a fazer uma comparação a Adão e Jesus. Adão e Jesus. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito, a graça, não é igual como a ofensa, o pecado. São diferentes. Pois, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas o que ele está querendo dizer é que o que Deus fez, o que Jesus fez, resultou numa colheita muito maior e abençoada do que Adão fez. Então, Adão, ele fez um plantio, incredulidade. Jesus fez outro plantio, credulidade. Enquanto um desobedeceu, o outro obedeceu. Por que que Jesus obedeceu? Porque ele cria no Pai. Ele tinha o direito de desobedecer? Óbvio. Isso é totalmente factível. Quando ele vai no Getsemane orar, ele pede para que o cálice seja passado. Tinha o quê de humanidade nele? Total. Ele poderia ter desistido. Quando Satanás tenta Jesus, olha para aqui, ó, posso te dar tudo isso.
posso te dar reinos, governos. Jesus poderia ser seduzido pelo poder, só que dentro dele existia uma confiança no seu pai. Diferente de Adão, que ficou desacreditado e achou que não ia morrer. Talvez ele não entendesse o que era a morte, né? Não, ele entendia assim que Deus deve ter explicado tudo direitinho. Chega Jesus e ele faz o trabalho contrário. Ele crê. Não, eu vou obedecer meu pai até o fim, porque o meu objetivo é chegar ao reino dos céus com a vitória. Eu vou ter galardão por conta disso. Todo o universo vai me ser dado. Vou sofrer aqui essa tribulação, um pouquinho, mas depois vai ter eterno peso de glória. Claro que Jesus ponderou. Claro que ele escolheu a vida. Claro que ele escolheu a coisa certa. Não é, porém, o dom gratuito como ofensa. Pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. O dom não é como uma ofensa de que um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito, a graça, veio de muitas ofensas para justificação. Bom, Adão pecou para que muitos se perdessem. Jesus obedeceu para que muitos fossem salvos enquanto perdidos. Enquanto perdidos. Seriam eles salvos. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Essa vida, eu entendo, que não é só essa vida aqui na Terra, vai ser também a vida no pós-vir, que para mim significa simplesmente vida eterna. Eu creio piamente nisso. A nossa vida eterna já começou. Já estamos vivendo a nossa eternidade. Vamos passar por fases, mas a nossa eternidade não vai nos ser tirada. Não sei que a gente peque e retroceda, né? Espero que isso não aconteça. Está repreendido em nome de Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Enquanto Adão trouxe morte para a humanidade, Jesus trouxe vida eterna para todo sempre. Muito bacana. Era a proposta original, que o homem vivesse para todo sempre. Ele vem restaurar a sua, ou melhor, a sua, não, a humanidade. Ele vem restaurar a humanidade. Como? Reconciliando essa humanidade com Cristo. Restaurar o plano inicial, vida eterna com Deus. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Paulo continua insistindo que a graça ela vai produzir muito mais fruto do que o pecado. Se a gente olhar a olhos nus, olhos físicos, melhor dizendo, a gente não consegue enxergar isso aqui. O que a gente observa é que muito mais vai morrer. Muito mais pessoas vão morrer em seus pecados. Então, quando ele fala dessa graça superabundar, ele aponta para o fato de
pecados serem aniquilados. Aniquilados, não vou dizer aniquilados, pessoal, encobertos. Todos os nossos pecados estão registrados. Eles estão registrados, porém encobertos, de modo que eles não serão lembrados, né? Nós seremos justificadas. Nossos pecados estão encobertos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando ele fala que a lei vem para que a ofensa, o pecado, abundasse, ele não está querendo dizer que a lei faz com que as pessoas sejam pecadoras. A lei vai revelar o pecado. E você vai compreender, nossa, eu sou pecadora. Então, o objetivo da lei é trazer você a consciência. Então, quando você desenvolve a consciência, nossa, eu errei também, estou condenado. Aí vem a graça que cobre multidão de pecados. Não tem como mensurar isso. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há uma forma de ser salvos que não seja através do Senhor Jesus. Não, mas eu sou bonzinho, não mato, não fumo, não roubo, não minto. Bonzinho não vai entrar no reino dos céus. Aquele que tem fé em Jesus, esse sim vai entrar no reino dos céus. Peguei um quadrinho aqui, eu quero compartilhar com vocês. Tá dando para ver aí todo mundo? Ainda não, aqui agora, né? Só para gente fazer esse comparativo. Eu achei legal, trouxe para a gente aí. Então, primeiro, Adão foi o primeiro homem terreno. Jesus foi o primeiro homem celestial. Ambos eram filhos de Deus. Um foi feito do barro e o outro veio do céu para o ventre de uma mulher. Um é divino e o outro é barro mesmo. Adão foi feito alma vivente. Jesus, espírito vivificante. Alma vivente, alma que vive. Espírito vivificante, aquele que dá vida. Ah, mas a pessoa está morta. Ele vai vivificar. Por isso mesmo que ele morreu. Estávamos mortos em nossos pecados. Aí ele morre e nos vivifica. Adão foi formado da terra, Jesus Cristo veio do céu. Em Adão, todos os homens se tornaram pecadores e passíveis de morte. Em Jesus Cristo, todos os homens podem se tornar justos. E aqui vale uma observação. Em Adão, invariavelmente, todos são pecadores e vão morrer. Em Cristo, você tem a oportunidade de se tornar justo, de ter vida eterna com Deus. Se você buscar, se você crer. Não é se você for desacreditado, não. É se você crer. E junto com essa crença, o resto vem. A obediência, a fidelidade, a perseverança, a esperança. O resto vem. Em Adão, todos os homens se tornaram desobedientes. Em Jesus Cristo, todos os homens podem se tornar obedientes. Podem, se buscarem. Em Adão, todos os homens foram condenados a morrerem em Cristo Jesus. Todos os homens recebem vida e vida com abundância. Abundância aqui nessa terra
Eu acho que sim. Não é só abundância de dias em termos de eternidade. Eu entendo que é uma abundância aqui nessa terra, e a gente vai ter a abundância no sentido de longevidade, que é a eternidade. Vida com abundância. Por causa de Adão, o homem foi expulso do paraíso, e agora o glorioso, por causa de Jesus Cristo, o homem retornou ao paraíso. Essa é a nossa esperança. É isso que faz a gente suportar as adversidades que a gente vai enfrentar por conta da nossa fé. Isso aí é que nos faz permanecer. Isso aí é que nos faz permanecer, fortalece. Vou fechar aqui. Certo? Bom, então, o que nós teríamos aí para hoje, né? Um texto relativamente curto. Gostaria de saber de vocês, o que é que vocês têm a acrescentar, o que é que vocês entenderam, o que é que faltou ser dito. Quem começa aí? Maiana. Eu entendo que nas entrelinhas ele fala do arrependimento, porque para você ser justificado, você tem que reconhecer que você precisa desse perdão, mas esse perdão já foi derramado, mas ele é através do seu arrependimento. Você tem que reconhecer o seu erro, e foi o que Adão não fez. Às vezes não é que você desobedece. A senhora acredita em sua mãe, mas quantas vezes a senhora desobedeceu sua mãe? Mesmo acreditando que se ela falou que se a senhora fizesse, ela ia te bater. Mas aí é o que o povo do mundo diz: ah, mas Deus é bonzinho, ele vai me perdoar. Enquanto você está vivo, você vai ser perdoado. Mas a pessoa brinca com o perdão, que acha que é obrigatório, e para a gente é obrigatório. E não é porque a gente é melhor do que eles, mas é porque a gente entende que a gente também precisa desse perdão. E Adão nem isso ele reconheceu, porque quando ele pecou, o pecado não veio quando Eva comeu sozinha, foi quando ele comeu, porque a ordem estava para ele. Não sabemos o que é que foi dito para Eva, nem nada, não tira a culpa dela, mas ele foi lá e acusou a mulher. Ele nem foi homem para dizer assim, não, eu comi mesmo e pronto, acabou. Ah, jogou a culpa em Deus, inclusive. Ah, Senhor, a mulher que tu me destes me enganou e eu comi. Eva foi lá, não, foi a serpente calou a boca, foi eu mesmo. Não reconheceram que estavam errados, não pediram perdão, porque ainda que quando a gente pede o perdão, quando a gente se arrepende, Deus não livra a gente da colheita, a gente vai colher aquilo que a gente fez. E por isso vem a justificação. Você está pagando pelo que você fez, você entende que não é o castigo, é a consequência dos seus atos. Você plantou e agora você colhe, e disso ninguém escapa. Aí as pessoas falam, ah, fulano matou, roubou, fez, aconteceu, e agora diz que aceitou Jesus, encontrou Deus e quer ser bom. Mas essa pessoa, ela foi humilde para reconhecer que ela errou, que ela cometeu várias atrocidades, mas ela buscou o perdão de quem realmente tinha para dar. E ela vai ser justificada por isso, porque Deus vai olhar e vai dizer, oh, ela fez tudo isso, mas ela me buscou, eu me deixei ser achado, e ela aguentou tudo que ela tinha que aguentar calado. Às vezes eu acho que a gente entra na colheita porque não tem condições, não. Acho que a gente entra na colheita de alguém aí. Que ele diz, o pecado dos filhos vai ser castigado dos pais, vai ser nos filhos. Eu acho que é isso, porque eu não aprontei tanta coisa assim. E chega uma hora que a gente quer dizer, não, não era não. Pode perguntar à minha mãe, nem dei tanto trabalho assim. Às vezes eu vejo o povo dizendo, eu bebi, eu me prostituí, não sei o que. Eu falei, Deus, eu nem fiz tudo isso. Não, tá errado. Tenho nem história para contar. E você aguenta a sua parte. Você aguenta, não é o castigo de Deus, você aguenta a punição. Um dia o bispo Ari, ele falou no CPO, que a lei ela não foi feita para ser cumprida. E eu falei, oxe. Aí eu fiquei pensando até ele explicar. Aí quando ele explicou, eu falei, então eu entendi certo. Tá lá na lei, que se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. Então, você não deve fazer essas coisas, porque quando você faz, a lei se cumpriu. Então, se você se livra disso, se você corre dessas coisas,
você vai estar livre da punição. E Deus, ele oferece uma segunda chance. E a gente gosta de brincar. A gente não, eu não brinco mais com isso. Eu não quero pecar mais nem em sonho, já falei para Deus. Ó Deus, me livra de certos sonhos, tem misericórdia de mim, porque da última vez, eu acho que foi bem a senhora que orou, por causa que eu estava dizendo que gostava de pecar no sonho. Não me deixou saudade, me perdoa. E você priva a sua carne das coisas que você quer. Porque às vezes o coleguinha do lado, a gente tem que amar o coleguinha, mas eu quero bater no coleguinha. Eu quero morder. Às vezes você tá ali e você sente vontade de fazer certas coisas que você pensa, não, isso vai me roubar a eternidade. É um prazer momentâneo que vai tirar a sua paz, que vai tirar você da presença de Deus. E quando você se mantém firme, que o que não é fácil, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele tinha aprontado todas. Então, ele tinha propriedade para falar. Paulo, ele morreu dizendo essas coisas, eu imagino que porque ele foi arrebatado também até o terceiro céu. Ele viu o que esperava. Enoque foi e ficou, foi o melhorzinho. Enoque e Elias deram sorte, mas Paulo e João, coitados, foram lá, viram que era bom, que era melhor e voltou aqui para contar para a gente. Eu já nem quero voltar na segunda vinda, quero ficar lá, mas tem que voltar, vou voltar. E a gente entende que o que a gente passa aqui é para glorificar o nome de Deus, é para você servir de exemplo para outras pessoas, que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, ai, Mai, eu não suportaria metade das coisas que você suporta. E eu sei que o que você suporta é para dar testemunho de Deus. Eu falei, filha, mas Deus sabe que todo dia eu paro, olho, respiro fundo e penso, é só mais um pouco. E esse mais um pouco é um mais um pouco de Deus, que um dia é como 1000 anos. Então, eu ainda tenho aí pela frente muito mais um pouco. Mas tem dias que realmente dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o pau da barraca, mas eu lembro, poxa, tem uma glória aí que disseram que está prevista, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu e não sei mais o quê. E eu quero isso. Eu não lutei a minha vida toda para chegar até aqui e perder a minha salvação por causa de uma cobiça, por causa de alguém, ou por causa de um erro ou de um deslize. Então, não é fácil a gente se manter no espírito, porque só jejuar, tem pessoas que não jejuam, tem pessoas que só se privam de comer. Jejuar envolve você se voltar para Deus, você buscar, você se envolver com as coisas de Deus e matar sua carne durante esse período. E tem pessoas que não, ela só deixa de comer, mas vai assistir televisão, vai ouvir música, vai jogar, vai fazer, vai acontecer. Aqui tem um senhor de Antônio que não quer nem saber de falar, de ouvir falar de jejum de Daniel. Tem dia que eu tô em jejum e ele vem, Maiana, é aquela música, não, não vou cantar não. Aí ele já, mas você nem tá no jejum de Daniel, por quê? Porque ele já sabe o que é o jejum. Mas você não tá no jejum de Daniel. Teve um dia que ele falou, quem inventou essa história? Eu falei, foi o bispo. Ele, então, o bispo que jejua. Eu falei, meu Deus, menino, deixa de ser usado, menino. Ele, não, você não tem que jejuar. Por quê? Porque ele sabe, ele teoricamente, é uma criança que não entende muito, não tem consciência. Mas quando se trata das coisas de Deus, às vezes ele me surpreende. Esses dias ele falou, Maiana, você gosta de mim? Eu falei, não. Ele estava aprontando aí, ele parou aí, ele olhou bem assim. Sabia, Maiana, é pecado não gostar das pessoas. Ou vontade que me deu de dar um cascudo. Aí eu falei, é o quê, Antônio? Ele, é pecado não gostar das pessoas, sabia? Eu falei, pecado, seu cabra safado, sem vergonha. É odiar as pessoas. Eu não estou dizendo que te odeio, eu estou dizendo que eu não te amo. E ele ficou azucrinando. Ou seja, ele tem exemplos. Se eu ficasse só brincando, só levando as coisas na brincadeira, não seria exemplo para ele nem para o irmão. E a gente paga esse preço. Tem que ser justificado e todo dia oferecer a nossa face, se humilhar, pedir perdão. Porque Paulo, ele passou por tudo isso aqui, ele foi muito humilhado. E mesmo assim, ele estava lá todo dia dando a cara para bater. E ninguém quer fazer essa parte. O pessoal só quer, quando for no meu último momento, eu vou morrer e vou pedir perdão. Mas e quando vai ser o seu último momento? Você sabe porque eu não sei. E Deus vai te oferecer perdão aqui. Depois que você passar para o outro lado, é céu ou inferno, não vai ter mais justificativa. E é difícil das pessoas entenderem isso porque eles acham que Deus é amor. É só naquela história que Deus é amor e que não vem a punição. E Adão, ele não conhecia o mal. Foi enganado e outro dia o bispo falou. Qualquer um de nós no lugar dele teria sido, mas graças a Deus que não foi eu e eu posso culpar ele. Rapaz, você não aprontou nada.
Estamos diante da Santa Maiana. Vou ficar calada, vou evoluir. Não, não disse que não aprontei nada, eu disse que não aprontei igual aos outros, não vivia bebendo, não vivia Ah, com um e com o outro, não vivia. Eu era olho só assim, com eu um e falo, com um e bebia pouquinho. Tá. não, eu não gostava de bebida, não. Não Hum. tinha seus vícios, não, viu? Uma vez o cara chegou para minha irmã e falou bem assim: rapaz, sua irmã chegou aqui e ela estava lá, o pessoal queria beber, e botava cerveja no copo dela, e quando a pessoa virava, ela ia lá e derramava. Eu falei: naquele dia eu embebedei a planta. Não, nunca, eu não vejo graça em cerveja. Não vejo. Quando a gente era criança, pai sempre dava um gole, eu botava na boca, eu olhava assim, eu falei: não, pai, não gosto, não, nunca gostei. Não vivia aí. Minha mãe não teve trabalho comigo. Pode perguntar. Um dia eu vou para lá, mês que vem ou no outro, eu vou mandar a mãe falar com vocês para você ver. Não dei trabalho. Faz o Ela disse que eu dei depois videozinho. de grande. Faz o videozinho. Opa, ó a verdade aparecendo. Tá Não, porque vendo? eu ficava provocando dentro de casa, pirraçando, atentando, só isso. Só isso. Só. Tirar a paciência de mãe era meu hobby preferido. Essa questão aí, pessoal, da graça, ela ser mal compreendida pelas pessoas, isso é algo que em vários momentos a gente vai ver Paulo exortando, etc. Pedro vai exortar a respeito disso. E Judas, ele vai falar a mesma coisa. Abra aí o livro de Judas. É o último livro antes de Apocalipse. Vai lá em Apocalipse, vira uma página e pronto, caiu em Judas. Judas são 25 versículos, mas ele é extremamente denso, sabia? Mas enfim, todo mundo já abriu aí? Aqui no verso 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé. Batalha te lembra o quê? Uma guerra. Continue guerreando pela sua fé. Fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé, ele está falando da fé que temos em Jesus e a graça que nos sobreveio. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais, desde há muito, estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Essa questão da graça, hoje em dia, ela é extremamente deturpada e a gente vê muita gente pregando que a graça, ela é absolvição de seus pecados. E não importa se você continuar pecando, está liberado. Porque quanto mais você peca, mais graça você tem. Isso entrou nas gerações de uma forma tal que a gente consegue entender melhor, talvez, quando a gente faz essa meditação aqui, esse estudo em Romanos. O que as pessoas usam de argumento? Eu sou boazinha, tipo Maiana aí. Nem aprontei tanto. Sou gente boa. Não fiz, não aconteci, nem direta para Maiana, não. É um exemplo. Não fiz, não aconteci. O que eu fiz só foi isso. Tá tudo bem, eu tenho um Deus no meu coração. Então, isso foi pregado há muito. Vocês estão vendo aqui que ele chega e fala que homens se infiltraram descaradamente
os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Há muito. Tinha lá os semeadores de Satanás para estarem fazendo esse desfavor ao Evangelho de Cristo e falando que tudo pode. Então, você vai em determinadas igrejas, pode fumar, pode beber, pode fazer o que quiser. Você só não pode divorciar. Divorciar, se você divorciar, você não casa mais aqui. Vocês sabem que igreja é essa, né? Não casa mais. Mas o resto pode, pode. Pode ser homossexual, pode ser travesti, pode tudo. Isso é uma falsa graça. Tem outros que dizem, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Falsa graça. Não existe salvo para sempre. Vocês viram que o Judas, ele começa no verso 3 falando, começa não, na verdade, ele conclui o verso 3. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé. Se você tem que batalhar por essa fé, depois que você a recebeu, então você pode perder essa fé. Voltando à ideia de que a fé é modulável. Vai depender do seu espírito. Você tem fé para quê? Depende de você. E ele vai dizer: batalhe pela sua fé. Não deixe sua fé esmorecer. Então, a salvação não é garantida. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação veio para todos, veio para todos. Se, condição, se aceitar Jesus. Aceitou Jesus? Aí agora, no bojo, vai a lei. Só que uma lei agora mais severa. Lembra que Jesus fala? Não, lá atrás você pecou, agora você não pode nem pensar em pecar. Então, a lei se tornou mais severa. A graça trouxe a necessidade de um esforço maior de manter a sua santidade. O bacana é que a graça não veio sozinha como uma mera oportunidade. Ela vem com o Espírito Santo, que é aquela força que está por trás de você, é como se fosse uma locomotiva, te empurrando em direção ao céu, de modo que ela te auxilia a você não desviar nem para a esquerda nem para a direita, não cair em pecado, porque se viver em pecado, perde a salvação. Então, batalhe pela sua fé e não caia jamais na conversa dos outros de que, não, eu só fiz isso. E Deus é bonzinho, como Maiana falou. Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é bom e justo. Então, a gente vai ver muitas denominações falando esse tipo de coisa. Eu tenho muito hábito de buscar informações, até para a gente estar aqui juntas. Eu busco muita informação. E o que eu percebo são muitos pregadores, grandes pregadores. Talvez até você já tenha ouvido deles também, grandes pregadores. Mas que no bojo da sua pregação, eles vêm com a mentira a respeito da graça. A graça não é de graça, jamais será, jamais foi. A graça exige fé e a fé exige obediência. Ponto final. Esse negócio de eu caio. Outro dia eu vi um pregador e ele falou, acho que eu comentei isso aqui. E ele falando da graça, justamente ele falando da graça, e ele dizendo que recebeu uma ligação de uma ovelhinha que estava perturbada, precisando da ajuda de seu pastor, precisando que ele fortalecesse ela. Só que ele tinha acabado de passar horas diante do computador vendo pornografia. E aí ele se sentiu culpado, depois ele, a graça de Deus.
tá tudo bem, estou perdoado. Cai nessa conversa, não. Entendeu? Não cai nessa conversa. Pecou uma vez, não faz disso uma prática, tá? Não faz disso uma prática. Vá, Maiana. Em minha defesa e minha condenação, eu não aprontei, não era que eu era boazinha, não. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, a minha mãe me chamou no quintal e me pediu para e me falou a respeito de uma coisa e pediu para mim não dar vergonha para ela. E eu vi tanta sinceridade, acho que foi a primeira e única vez que mãe conversou comigo assim. Ela só falou: Ó, minha filha, não me dê essa vergonha, não. E eu acho que foi uma parente nossa lá que tava com o bucho pelas goelas. E ela falava e olhava para mim, e eu fiquei com medo. E ela também dizia que se eu aparecesse em casa grávida, se eu ficasse falada, ou se eu aprontasse, bebesse, essas coisas, ela ia me botar de fora para casa. E eu não duvidei, não. Não duvidei, não. Ela já vivia dizendo isso aí, às tortas e à direita, eu ia pagar para ver. Não quis. Então, é tudo uma questão do que você coloca dentro de si. Em compensação, eu não fiz. Aí depois eu conheci também a palavra, porque assim, você pode não conhecer a Deus, mas eu tinha uma Bíblia pequenininha, daquelas que dão na escola, e eu lia. E mesmo que eu não entendia, e já tem a noção do que é certo e que é errado, então juntou isso com o que mãe me pediu para nunca dar uma vergonha para ela de ser uma filha mal falada e tudo mais, e eu morria de medo de ser mal falada. Não era nem os pecados, era passar na rua e todo mundo apontar o dedo para mim, que nem eu via com algumas pessoas que cresceram junto comigo. Das pessoas que cresceram comigo, eu sou a única que não teve filho, eu sou a única que não ficou falada, assim, naquele meio. Então, a conversa era: Maiana vai para um convento, mas mal sabia eles que Maiana nunca gostou da Igreja Católica, desde criancinha, nunca gostou. Então, foi uma palavra, foi, de certa forma, uma obediência, foi uma coisa que a minha mãe me pediu, e eu obedeci. Eu sou muito obediente. E não é que eu não aprontei, eu falo para Deus: oh Deus, eu nem tenho história para contar. Graças a Deus também por isso. Fala, dona Cida. Eita, tá travando lá para dona Cida. Fala, dona Cida. Dona Cida. Tá travado lá. Deixa lá. Jô, manda ver aí, Jô. Fala aí. O que que você tem para acrescentar aí? O que que ficou para você? Eu fico assim muito na minha mente sobre o que ele fala das tentações, das provações, né? Tem uma parte que ele fala que através assim, que através das tribulações, dos nossos problemas, faz o que Deus permite para quê? Para nos fortalecer, para nos preparar para as batalhas futuras, né? Porque vai vir tribulações, como ele fala, né? Vai vir tribulações. E aí as provações nos fortalecem a cada dia, né? E também nos testifica, porque a gente, através do nosso testemunho, a gente pode ajudar outras pessoas. Já passei a situação, né, do meu casamento, falei do meu casamento e tal, e aconteceu agora que tem umas evangelistas passando pelo mesmo problema que eu passei. E aí eu já pude ajudar ela, entendeu? Com a minha experiência, como eu entrei em propósito de oração, como eu orei nas madrugadas, entendeu? Para ela buscar o fortalecimento espiritual, porque senão ela cai também, né? Porque a tribulação é grande. Então, é isso que ficou para mim assim. E que a gente sabe, né? Que quando a gente está firme com Deus, quanto mais a gente está mais firme, quanto mais a gente está mais perto dele, mais a tribulação vem, né? Porque o diabo não está satisfeito, né? Com que a gente está em Deus. Porque o alvo é a gente, né? O alvo somos nós. Então, ele não está satisfeito. Quanto mais a gente está focado nas coisas de Deus, mais a tribulação nos vem. Então, a gente tem que estar forte, tem que estar firme para poder superar todas as tribulações, todas as provações, né? E é isso.
Fala, Rosa. Com relação ao que a Baiana estava falando, deu até uma acordada. Aí eu comecei a dar risada sobre essa coisa do peso. Tem o peso do pecado. Qual que pesa mais, qual que pesa menos, que a gente tem a mania de ficar classificando. Esse é brabo, esse não é. Porque, assim, na Bíblia está escrito que tem coisas para Deus que é pecado e tem coisas que é abominável. Exemplo, Deus detesta, abomina o irmão que faz inferno para um outro irmão, faz inferno de irmãos um para o outro, né? Para a gente, de repente, se a gente não procurar assim, a ver pelo lado espiritual, no espírito não procurar ver esse peso de abominação, vai achar que de repente prostituir e matar pode ser pior. Mas não é assim. Para Deus existem pecados e existem abominações. Aí ela estava falando que eu não fiz isso, não fiz aquilo, que não sei o quê. Mas assim, como ele mesmo fala que olha o interior, né? Às vezes a pessoa não matou, mas só em odiar uma pessoa, ela já está matando. Então, a gente não tem essa medida, né? É ele que tem a medida. E com relação a abundar a graça, a graça, eu entendo assim, uma pessoa estupra, mata, né? Engana a mente, faz todo tipo de atrocidade, né? Que para Deus é, é pecado, é errado, é passivo de inferno. Aí essa pessoa que tanto, de repente, eu era uma pessoa que era só mentira e gostava de fumar. Mas já tem um outro que estuprou, que matou os pais, né? Que fez um monte de coisa assim que aos olhos humanos parece pior. E aí a palavra onde abundou o pecado, a graça superabundou, é nesse sentido, né? Uma pessoa que pecou, que fez as atrocidades, mas num dado momento se arrependeu, abandonou e se converteu, olha a graça superabundando naquele mar profundo de pecado e iniquidade. Nesse sentido, não tem nada a ver da pessoa, não, Deus me, sabe, me perdoa, me entende, eu sou dizimista, mas eu vou ali dar um tapinha, eu vou mentir de vez em quando, não. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A graça vai superabundar no pecado, seja lá ele qual for diante de Deus em relação ao arrependimento, concernente a um arrependimento. E o sangue, é através do sangue de Jesus, que ele vai lavar e cobrir essa pessoa e através do sangue de Jesus é que que Deus vai ver essa pessoa. É através do sangue, né? De, sei lá, Jesus é como se ele estivesse na frente dessa pessoa. Então, quando Deus olha para esse ex-pecador, esse convertido, ele está vendo Jesus. Então, é mais um, digamos assim, um Jesus para ele. Então, é por isso a consideração e abunda essa graça diante de tantos pecados já cometidos. E com relação a nós no dia de hoje, o que cabe a gente é se analisar, se autoavaliar. E não é simples assim, né? A gente realmente, a palavra diz que se você caiu, você tem que lembrar de onde você caiu, no o que fez você se afastar. E tomar o rumo da salvação de novo, se arrependendo, se reconciliando, porque Deus refaz, mas a gente precisa buscar. E não é fácil, né? Cada dia matando um leão. É isso. Fernanda, toca no. Isso aí. Veja. Então, o que me trouxe um olhar diferente nessa palavra foi naquele momento que você falou da questão de que através de um homem entrou o pecado no mundo e que a gente tem o costume de olhar que esse pecado, esse primeiro pecado foi a desobediência, né? Aí quando você falou da incredulidade, aí me trouxe um outro pecado antes da incredulidade, que foi a cobiça. Me veio na cabeça isso, porque Eva, ela olhou e ela cobiçou. E a incredulidade dela fez com que ela desobedecesse. Então, veio isso assim em minha mente. Então,
Eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado para onde a gente olha, para onde nossos olhos estão, porque a cobiça pode trazer incredulidade, né? E a incredulidade fazer a gente desobedecer. Foi. Bacana, muito bom. Pessoal, o nosso tempo aqui já está um pouquinho estourado. Vou indicar aí alguém para fazer oração, tá bom? E aí a gente encerra por hoje e a gente se encontra novamente na terça-feira. Deixa eu ver aqui. Dona Ana, faça a oração aí, dona Ana, por favor. Abençoa a gente aí. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, ainda na sua presença, Senhor, agradecemos esse momento por estarmos aqui juntas meditando na sua palavra, Senhor. Que a tua palavra, meu Senhor, é a luz, é a lâmpada para nós, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, estar vigilante em nossas atitudes, no nosso comportamento, Senhor, para que possamos, meu Pai, vencer todo e qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo, meu Pai, de pecado que venha, meu Senhor, de encontro a nós. Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor que venha, meu Pai, visitar cada um de nossos familiares, Senhor, e que através de nosso comportamento, Senhor, de nossas atitudes, eles venham ver e reconhecer a mudança em cada uma de nós, Senhor, e que venha brotar no coração deles, meu Pai, te conhecer, Senhor, porque palavras, meu Pai, muitas vezes não adianta. Sim, meu Deus, o que realmente adianta é o bom testemunho, meu Pai. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que nos ilumine, esteja sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e nos direcionando para o caminho que é a salvação, que é buscar o Senhor, meu Pai, resistir a todo tipo de confronto que vier contra nós. Meu Pai, peço ao Senhor, meu Pai, que venha nos dar forças para jejuar, porque é através do jejum, meu Pai, é que nós podemos vencer tudo que vem de encontro a cada uma de nós e de nossas famílias, meu Pai. Nos prepara para amanhã, meu Pai, para ouvir do teu servo, não o que queremos, mas sim o que o Senhor quer que nós venha escutar e que cada uma de nós venha absorver a palavra que vai ser pregada e que através de cada uma de nós, meu Pai, possamos ser testemunhas do Senhor na terra e aonde chegarmos. E eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui e entrego todas nós, Senhor, e nossas famílias, entrego também a tua igreja, Senhor, porque a tua palavra diz que o inferno não prevalecerá contra a tua igreja. E que o Senhor, meu Pai, venha cuidar de todos, meu Pai, que estão de coração aberto, estão dispostos a seguir, servir, obedecer, compreender e entender a sua palavra para aplicar no ganho de almas deles. Obrigado por este momento. Louvo, agradeço ao Senhor, meu Pai, por estar aqui, por essa meditação. E desde já, meu Pai, entrego tudo e todos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Amém. Por hoje é só. Que Deus abençoe todos vocês, todas vocês, né? Amém.